solar. Dando continuidade ao nosso assunto de radiação solar e terrestre, vamos ver agora alguns aspectos com relação à natureza da radiação. Denomina-se radiação ou energia radiante a energia que se propaga sem necessidade da presença de um meio material. O termo radiação é igualmente aplicado para designar o próprio processo de transferência desse tipo de energia. A verdadeira natureza da radiação ainda é objeto aí permanente da investigação científica no âmbito aí da física moderna. Dependendo da experiência que for conduzida, a energia radiante ora revela uma natureza corpuscular, né? Ora se comporta como uma onda eletromagnética. Na escala subatômica, as propriedades ondulatórias e corpuscular coexistem e se completam. O aspecto ondulatório é o que mais interessa à meteorologia. Sobre a ótica ondulatória, a radiação se caracteriza pelo comprimento de onda ou pela frequência de oscilação. Certo? O comprimento de onda é definido aí entre a distância entre uma crista e outra crista. Essa onda, ela se propaga com uma determinada velocidade. Quando o meio de propagação é o vácuo, essa velocidade de propagação é a velocidade de propagação da luz. Nós ainda podemos observar nessa figura a amplitude da onda, o vale, tá? E que a frequência é o inverso do período, ou o inverso do comprimento de onda. E a unidade de frequência é o Hertz. Então, radiação eletromagnética são ondas que se propagam no espaço e que têm um intervalo conhecido. E essas ondas, elas se propagam com uma determinada frequência. Quando o meio é o vácuo, essa velocidade de propagação é a velocidade de propagação da luz. E a velocidade de propagação, ela vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência. E a energia dessa onda, ela vai ser função da frequência. Então, quanto maior a frequência, ou seja, quanto maior a frequência e menor, consequentemente, menor o comprimento de onda, maior a energia emitida. Aqui nessa fórmula, H é a constante de Planck e é a energia de um fóton. O espectro eletromagnético são todas as ondas conhecidas ordenadas sequencialmente em função do comprimento de onda. Tá? Aqui no caso nós temos o comprimento de onda medidas em micrômetro e nós temos o domínio da radiação solar. Na verdade, essa figura é o espectro eletromagnético mostrando um zoom sobre o domínio da radiação solar. A radiação solar, ela emite aproximadamente de 0,2 até 3 micrômetros. A maior quantidade de energia emitida é nesse intervalo. Isso não quer dizer que ele também não emita parte de outros comprimentos, em outras frequências, certo? Mas o domínio principal é esse aqui, indo do ultravioleta até o infravermelho. O visível, que é o que o nosso olho consegue enxergar, ele vai desde o violeta até a cor vermelha. Apesar de que essas cores, elas apresentam, assim, limites aproximados. Então, nós temos aqui para o violeta de 0,36 a 0,42 micrômetros, o índico azul de 0,42 a 0,49, o verde de 0,49 a 0,54, o amarelo 0,54 a 0,59, o laranja 0,59 a 0,65 e o vermelho 0,65 a 0,74. Esses intervalos são arbitrários e aproximados, pois não há limite nítido entre as cores. A transição entre as cores vizinhas se dá de maneira gradual, como se pode verificar num arco-íris. Aqui nós temos também esquematizado aqui o visível em termos numéricos. 1 micrômetro corresponde
a 1000 angstrom, que é uma outra unidade de medida de radiação, em homenagem ao cientista Angstrom, que no início do século passado equacionou várias equações para a radiação solar. Aqui nós temos uma outra figura mostrando todo o espectro eletromagnético conhecido, né? Desde 10 a menos 6 angstrom até 10 a 15 angstrom, mais um pouco. Então, aqui nós temos os raios gama, os raios X, o ultravioleta, o visível, que foi feito um zoom aqui mostrando a partição das cores. Após o visível, o infravermelho. E depois do infravermelho, né, que pode ser dividido em duas parcelas, o infravermelho próximo e o infravermelho longínquo, nós temos as ondas curtas, as ondas médias e ondas longas e as ondas de rádio. Aqui uma outra imagem, né? Efeito da radiação sobre as plantas. Vamos dar uma olhadinha nesses comentários aqui. Segundo Chang, em 1968, até 0,28 micrômetros, as radiações provocam rapidamente a morte das plantas, que é a ultravioleta. De 0,28 a 0,40 são bastante nocivas, até 0,32. E acima deste limite provocam inibição do crescimento, que é a ultravioleta e o violeta. De 0,40 a 0,51 tem acentuada absorção da clorofila e xantofila e correspondem aproximadamente às cores índico e azul. De 51 a 61, abrangindo aí as cores verde e amarela, exercem pouca influência no processo fotossintético. Já nas cores laranja e vermelha, possuem acentuada ação fotossintética. E de 0,72 a 1 micrômetro, interferem na elongação, floração, coloração dos frutos, germinação das sementes. E acima de 1 micrômetro, ao que sabe, não exerce nenhum papel especial. Quando absorvidas, são utilizadas nos processos bioquímicos. Aqui nós temos a figura 59 do livro do Vianello e Alves, mostrando aqui a emitância normalizada, nós vamos falar daqui a pouquinho a respeito disso, para o Sol, né, tem uma temperatura média aí na superfície de 5.700 Kelvin, e para a Terra. Ela é normalizada porque se eu fosse desenhar para a Terra, ficaria um desenho aqui pequitinho aqui embaixo, certo? Mostrando o máximo de emissão, segundo a lei de Wien, que a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco. A máxima emissão terrestre ocorre no comprimento de onda de 10 micrômetros e a máxima emissão do Sol em 0,5 micrômetros, que corresponde ao comprimento de onda da luz verde. Vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos para poder entender melhor esse assunto de radiação. Campo de radiação. O que vem a ser o campo de radiação? E tem referência à radiação que um corpo emite em todas as direções do espaço, né? E o termo que a gente utiliza para quantificar esse campo de radiação é a emitância radiante. A emitância radiante do Sol, por exemplo, é aproximadamente 6 vezes 10 a 7 watts por metro quadrado. Né? E também, essa emitância radiante, ela pode ser denominada como irradiância do corpo. Leis de radiação. Leis da radiação. Bem, entende-se por corpo negro um corpo hipotético capaz de absorver integralmente toda a energia radiante incidente sobre ele. Temos também a emissividade, a absortividade e a refletividade. A emissividade, ela varia de 0 a 1, sendo 1 para um corpo negro e menor que 1 para um corpo não negro. A absortividade, ela vai ser igual à radiação absorvida sobre a radiação incidente. No caso de um corpo negro, a sua absortividade é igual a 1. A refletividade. A refletividade é a razão entre a radiação refletida e a radiação incidente. Para um corpo negro, que absorve toda a radiação que incide sobre ele, o valor da sua refletividade é igual a 0. Já a transmissividade
diz respeito ao tanto que o meio deixa passar a radiação, ou passar a luz, né? No caso de um corpo comum, a absortividade mais a refletividade mais a transmissividade é igual a 1. Lei de Planck.